Muito bem, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Tivemos um problema técnico, infelizmente, mas já voltamos. E nós voltamos para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, o sexto estudo orante da Palavra de Deus. Antes de fazer a leitura, fazer a nossa oração, iniciar de fato o nosso estudo, eu queria pedir 3 minutinhos da sua atenção para algumas coisas importantes que eu queria falar com você. Pedir a sua ajuda, primeiramente. Você que tem acompanhado esse estudo, está sendo importante para você? Você está sendo agraciado, agraciada? Aprendeu alguma coisa nova? Eu peço que você nos ajude a chegar mais longe, chegar a mais pessoas. Compartilhe os nossos estudos com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus amigos da paróquia, da sua comunidade, do movimento que você faz parte. Convida mais pessoas a virem estudar a palavra de Deus junto com você, junto conosco. Compartilhe no WhatsApp o link com as pessoas mais próximas e, sobretudo, com aquelas pessoas que você acredita ou que já perguntaram a você sobre como ler a Bíblia de uma forma mais assertiva, como entender o que a Bíblia quer nos dizer, como se aproximar da palavra de Deus. Nos ajude compartilhando o nosso grupo de estudos. E falando em grupo de estudos, eu quero convidar você a entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde você pode fazer a sua partilha, tirar as suas dúvidas e onde você recebe o link ao vivo, em primeira mão, para participar conosco do estudo. Então, se você não está no grupo, entra lá. Se você chegou agora, essa é a primeira vez que você vai participar, você pode entrar também no grupo e lá você vai ter acesso aos links e a todas as informações aqui do nosso grupo de estudos. Então é importante, porque às vezes sozinho a gente não dá conta, sozinho a gente não consegue manter a constância, sozinho a gente não consegue prosseguir em frente. Então, entre no nosso grupo, vem estudar, fazer esse estudo orante da palavra de Deus junto conosco. Tá ok? E por último, o último aviso, o último pedido, antes de nós entrarmos de fato no nosso estudo de hoje, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever e vou pedir para você dar o seu gostei, o seu joinha nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, que esse vídeo é interessante, tá bom? E se você aprender alguma coisa nova, se você tem uma dúvida, se algo desse estudo tocar no seu coração, não deixe de fazer o seu comentário. Não deixe de escrever no chat. Você que assiste aqui ao vivo, não deixe de escrever no chat ao vivo. E você que assiste a gravação, escreva nos comentários. Vai ser um prazer ver o seu testemunho, ler o seu comentário, tirar a sua dúvida, enfim. A ideia é que nós, embora estejamos assim online, embora você não esteja me vendo e eu não esteja lhe vendo, mas é justamente por isso que a gente tem o grupo do WhatsApp para servir como esse apoio, para que a gente se sinta inserido num grupo de pessoas que estão estudando, que estão buscando se aproximar da palavra de Deus. Tá bom assim? Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, fazendo a nossa oração inicial, porque nós não podemos negligenciar o auxílio, a iluminação do Espírito Santo.
Ele que inspirou as Sagradas Escrituras, inspirou os autores dos livros que estão nas Sagradas Escrituras, que nós chamamos de agiógrafos. Ele também nos inspire nessa leitura orante, nesse momento em que nós nos aproximamos com o nosso coração aberto da Palavra de Deus, para que assim nós cresçamos no amor a Jesus Cristo e à sua Santa Igreja. Por isso, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Senhor, envia sobre nós o teu Espírito Santo, com seus dons, com a sua luz para iluminar o nosso interior, para nos fazer mergulharmos, não ficarmos somente na superfície, ou não sermos apenas ouvintes, meros ouvintes da tua palavra, mas que nós possamos deixar que essa palavra transforme a nossa vida. Que nós possamos nos aproximar da palavra com esse coração desejoso de nos aproximarmos de ti. Que os dons do teu Espírito Santo, de ciência, de inteligência, de sabedoria, possam agora iluminar o nosso entendimento, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa alma, para que assim nós possamos vivenciar nesse momento um encontro pessoal contigo. Assim seja, e nós te pedimos, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós hoje vamos fazer o estudo orante da Palavra de Deus, que está ainda na primeira carta de São João, capítulo 2, e agora os versículos 18 ao 26. Então, 1 João 2, versículos do 18 ao 26. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode já pegar. E se não, se você está sem a sua Bíblia nesse momento, talvez você está ouvindo aí, já se preparando para o seu momento de descanso e tudo, então você pode ouvir esta leitura. Depois nós vamos estudar, meditar e rezar com esta palavra. Vamos então à leitura. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção, que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência. Eu vos escrevi, não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós, procurai que permaneça em vós o que ouvistes desde o início.
Se em vós permanece o que ouvistes desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Então, meus irmãos, nós vemos mais um trecho da carta de São João, e nesse trecho ele tem uma preocupação muito clara com a igreja, com as igrejas da Ásia Menor. Vocês vão se recordar que nós, nos primeiros estudos, vimos o contexto em que essa carta foi escrita. Essa igreja, né, ou essas igrejas, né, da Ásia Menor tinham passado por um cisma, ou seja, houve um racha entre os cristãos ali daquela igreja. Alguns que abraçaram a fé num primeiro momento, depois saíram da igreja e acabaram causando confusão entre os cristãos, entre os fiéis, né, com as suas falsas ideias, com as suas falsas doutrinas. E então o apóstolo João escreve essa carta para consolar e para reanimar essa igreja, que sai desse cisma, que sai desse racha, que sai ferida, que sai com dúvida no coração. E então João começa a fortalecer esse povo na fé, reanimar esse povo na fé. E nessa altura, né, desse texto em que nós estamos meditando hoje, São João está falando sobre a vida na graça, o que ele chama de caminhar na luz, caminhar em Deus, o caminho com o Senhor. E a preocupação de São João nesse trecho é que os seus filhinhos, aquele povo que era o seu rebanho, resista e se preserve, se guarde do anticristo ou dos anticristos. Dito isso, vamos mergulhar em alguns pontos dessa leitura que nós podemos trazer para a nossa vida. Algumas coisas que nós podemos entender melhor e trazer para a nossa vida. Primeira coisa é que São João começa dizendo que é chegada a última hora. Que última hora é essa? Que desde aquela época até hoje ainda não terminou, né? O que é que ele quer dizer quando ele diz que é chegada a última hora? Esta última hora na Bíblia quer dizer o fim de um tempo, de um período, de um momento da história. Nós, cristãos, católicos, acreditamos que a nossa história aqui vai ter um fim. Nós acreditamos numa história nesse mundo que tem um início, tem um meio e tem um fim neste mundo. Esta vida que nós vivemos agora. E São João então diz que está chegando esse último momento, essa última hora. E nós hoje vivemos nessa última hora. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 670, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 670, nos esclarece que a última hora é essa. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Já estamos na última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós, e a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra.
pois já nesta terra a igreja é assinalada como a verdadeira santidade, embora imperfeita. Então, o que é que isso quer dizer? Desde que Cristo ressuscitou e depois ascendeu aos céus, nós entramos na última hora, o ato final da nossa salvação, da nossa história nesse mundo. Nós estamos nesse último ato, né? Uma janela entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, que vai então colocar um fim à nossa existência nessa terra como nós vivemos hoje e vai inaugurar, né, ou instalar este reino dos céus onde nós viveremos. Por isso nós estamos nessa última hora. Esta janela entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é a igreja. É a igreja que já antecipa essa concretude do reino dos céus aqui nesta terra, aqui nesta vida. Então, não é que o mundo vai se acabar amanhã. A gente não sabe quando será a segunda vinda de Cristo, mas nós não podemos perder de vista que a nossa caminhada nesse mundo está caminhando para o fim. Está rumando para o fim. O Senhor voltará. E isso deve balizar a nossa vida. Isso deve direcionar a nossa vida. E então o apóstolo começa esse convite à vigilância contra, ora, ele escreve o anticristo e ora ele escreve os anticristos, né? O anticristo com A maiúsculo e os anticristos com um A minúsculo. E o que é que isso nos diz? O que é que isso nos diz? É uma figura de linguagem escrita, como nós utilizamos, por exemplo, para a palavra Cristo e a palavra cristãos. Quando nós vamos escrever a palavra Cristo, nós escrevemos com C maiúsculo, porque é o Cristo. Quando nós vamos escrever a palavra cristãos ou cristão, nós escrevemos com C minúsculo, porque o cristão ou os cristãos são os mensageiros, são os agentes de Cristo, né? São o outro Cristo nesse mundo. Da mesma forma existe o anticristo, figura escatológica, e existem os anticristos, que são esses agentes desse personagem anticristo. E aqui a gente precisa abrir um parêntese para dizer: se você entra numa guerra acreditando que o seu inimigo não existe, você já perdeu a guerra. Nós não podemos desconsiderar a existência das forças do mal. O mal, o anticristo, existe. E ele se manifestará. Os anticristos, os agentes do mal, existem. E nós precisamos nos prepararmos para essa batalha, que muitas vezes é uma batalha diária contra este mal que quer perder a nossa alma. Aqui nesse texto, o apóstolo emprega o título de anticristos, né, a todos aqueles que negam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então, todo aquele que nega isso
o apóstolo aqui coloca como sendo um anticristo. Mesmo que não seja o anticristo, mas um agente do anticristo. E o anticristo com A maiúsculo, nós encontramos a sua definição. E é importante você saber isso. É importante nós termos esse conhecimento para que nós nos preparemos. São João quer nos preparar para nós resistirmos ao anticristo. São João quer nos preparar para nós reconhecermos os anticristos e assim resistir a eles. Resistir à sua mensagem, à sua pregação. Então vamos entender qual é esta ação do anticristo nesse mundo. Está aqui na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo vai, vamos dizer assim, especificar o que é esse anticristo no sentido escatológico. Veja só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou ler os versículos 3 e 4. Veja o que é que São Paulo diz. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Agora veja o versículo 9 desta mesma carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, e com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Então, o mal existe, o mal já está no mundo, o mal já está agindo no mundo hoje, e o mal ainda agirá no mundo quando o anticristo se manifestar. O mal agirá no mundo ainda com mais força. O Catecismo da Igreja Católica também nos prepara para essa realidade. Parágrafos 675 ao 677. Veja o que é que o Catecismo nos diz. Antes do advento de Cristo, ou seja, da segunda vinda de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isso é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Vou ler só esse parágrafo, se você quiser ler mais sobre essa realidade do anticristo, você pode ler os parágrafos 676 e 677. Esse que eu li foi o 675. Nós estamos vivendo nessa última hora. Quantas falsas doutrinas se levantam nos dias de hoje? São esses agentes do anticristo que se manifestam na nossa sociedade, no mundo de hoje. Ora, se na época que São João destinou essa carta às igrejas da Ásia Menor, já existiam os anticristos, hoje existem muitos anticristos que estão preparando a vinda do anticristo, que
que virá para espalhar esse grande mal em todo o mundo, que virá para trazer um tempo de grande perseguição à igreja e dará início a uma eclosão de maldades e enganos em larga escala no mundo em que nós vivemos. A grande tribulação que vai afligir a igreja e todos os fiéis. Meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. E essa é uma realidade que precisa acontecer para que se manifeste a vitória de Cristo sobre todo o mal, para que se manifeste o triunfo da igreja. Ainda no parágrafo 677, o catecismo vai dizer, 677, a igreja só entrará na glória do reino através dessa derradeira Páscoa em que seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Portanto, o reino de Deus não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento do último mal, que fará a sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então vejam, meus irmãos, essa é uma realidade que precisa acontecer, que vai acontecer e que nós precisamos nos prepararmos para ela. Nós não esperemos que o reino de Deus vá se realizar, como nos diz o catecismo, por um triunfo histórico da igreja, que vai vencendo todo erro, todo mal, gradativamente na história, até que Cristo venha. Não, a igreja vence todo erro, todo mal, até chegar esse momento dessa grande tribulação que o anticristo vai trazer para nós, para o mundo, para a igreja. E nós então faremos essa derradeira Páscoa que o catecismo nos diz. E aí sim, Cristo virá e virá para nos resgatar. E aí ele instituirá novos céus e nova terra. O seu reino que não terá fim. Então nós não podemos negligenciar isso, nós precisamos nos preparar para essa realidade. É para isso que São João está nos preparando. E não é para fazer medo a gente, não. Ah, o anticristo está aqui, o anticristo está ali. Ai, meu Deus, vai se acabar tudo. Ó, Senhor, vai começar a perseguição. Não. São João quer nos animar. São João quer trazer uma palavra de esperança, porque mais à frente ele vai dizer: vós tendes a unção, vocês têm a ciência, o conhecimento, vocês conhecem a verdade. E todo aquele que fizer permanecer em si, em seu coração, o que aprendeu desde o início, este vai herdar a promessa que ele mesmo nos fez. Ele mesmo é o Cristo. Ele mesmo nos fez a promessa, a vida eterna. Então ele está dizendo àquele povo: olha, vem a perseguição, vem esse momento difícil, mas coragem. Vamos em frente, porque vale a pena. Vamos em frente, porque daqui a alguns passos o custo é grande. O preço de ser cristão, de ser católico, é alto, mas a recompensa também é altíssima. A recompensa vale a pena. É isso que São João está dizendo para nós, para aquele povo e para nós. Para nós que vivemos nessa última hora, que vivemos aí sendo abordados de todos os lados por tantas falsas doutrinas, por tantos falsos profetas, por tantos hereges,
por tantos cismáticos, por tantos agentes do anticristo. É difícil se manter na fé, é difícil abraçar a verdade na nossa vida a cada dia, é difícil carregar a cruz, é difícil caminhar sabendo que nós caminhamos para essa última Páscoa, mas compensa. Vale a pena ser de Deus. Não existe outro caminho para a felicidade que não seja esse que Cristo, o próprio Cristo, preparou para nós. Por isso nós precisamos guardar essa unção, ou seja, a graça do Espírito Santo que nós recebemos. E o ensinamento dos apóstolos, que quer dizer o quê? A verdade, que é a doutrina que a igreja nos ensina. Esta unção que nós precisamos guardar, o Catecismo da Igreja nos fala. Parágrafos 91 ao 93. O próprio Catecismo vem nos esclarecer que unção é essa que nós precisamos guardar. E esta verdade que nós precisamos guardar, que é o quê? É a mensagem do Evangelho. Só que a mensagem do Evangelho, meus irmãos, nós não podemos esquecer que foi uma mensagem revelada por Cristo, recebida e anunciada primeiramente e integralmente pelos apóstolos, e que é uma verdade guardada e interpretada pela Igreja, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós não podemos dar ouvidos a todo mundo. Nós não podemos dar ouvidos a qualquer pessoa que fale o nome de Jesus. Nós não podemos dar ouvido aos hereges, aos falsos profetas. São João alerta eles, os hereges, aqueles que causaram racha na igreja, saíram do meio de nós, saíram do nosso meio, mas não eram os dos nossos. Não. São hereges. E o que é ser herege, né? De onde vem essa expressão herege? Vem da palavra heresia, né? E o que é heresia? Heresia é uma palavra que vem do grego, airesis, e quer dizer escolher uma parte da verdade, escolher um pedaço da verdade. O herege é aquele que escolhe um pedaço da verdade. Ele não aceita a verdade inteira, mas ele quer manipular a verdade. E manipular a verdade é mentir. Por isso, dentro dessas características do anticristo que São João nos aponta nessa carta, nesse trecho da carta, nós vamos ver que a primeira característica são os agentes do anticristo, são pessoas hereges. São pessoas que aceitam ou escolheram um pedaço da verdade. A parte da verdade que mais lhe é conveniente. A parte da verdade que lhe é mais fácil de manipular. Para quê? Para semear a confusão e desencaminhar os fiéis. Versículo 19, São João vai dizer: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Ou seja, embora eles pertencessem exteriormente, de nome, à comunidade dos cristãos, eles não possuíam mais o Espírito de Cristo. Eles não guardaram a unção que receberam. E nós não podemos nos deixar levar por essas pessoas. A terceira característica dos anticristos, né, dos agentes do anticristo, os agentes do mal, é que eles negam a Jesus como Cristo. São João deixa claro no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Meu querido, minha querida, nós não podemos aceitar o Filho, não podemos aceitar
Jesus se nós não aceitamos a verdade. É interessante que existe um jogo de palavras aqui, né? Em grego, o Cristo é a palavra Christos. E em grego, a palavra unção é a palavra crisma. Então, existe essa relação entre aceitar a Jesus como Messias, como Senhor e receber a sua unção. Hoje o mundo aceita um Cristo psicológico, um Cristo histórico, um Cristo revolucionário, um Cristo que foi um espírito de luz, um Cristo que foi um médium em alto grau, um Cristo que foi um grande pedagogo, um Cristo que foi um grande mensageiro da paz, um Cristo que foi uma alma elevada, um Cristo que foi um grande professor, um grande mestre, um grande filósofo, mas não aceita o Cristo Senhor e Salvador da sua vida. Não é possível aceitar um Cristo hippie, um Cristo legal, um Cristo psicólogo, um Cristo que me ajuda a entender, a compreender a vida como um mestre, sem aceitar um Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador. Isso é mentira. Isso é mentira, porque todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Eu acredito em Deus, mas não acredito em Cristo. Balela, mentira. Todo aquele que confessa o Filho possui o Pai, mas aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Também não possui o Pai. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para esses agentes do mal que estão aí enganando, perdendo, causando confusão, causando divisão, falsificando o Evangelho. Porque o próprio apóstolo diz: nenhuma mentira procede da verdade. Nós já entendemos aqui, a verdade é a mensagem do Evangelho. Nenhuma mentira procede do Evangelho, a menos que o Evangelho seja falsificado antes para poder produzir a mentira. Nós não podemos cair nessas manipulações da mensagem de Deus que nós vemos no mundo hoje. Nós não podemos cair nessas ciladas que causam divisão. Agora, também não estou dizendo aqui que todas as pessoas que causam divisão na igreja, todas as pessoas que saem da igreja, sejam o anticristo. Essa é uma das características do anticristo. Causar a divisão dentro da igreja, causar a divisão entre os cristãos, semear a confusão para desencaminhar aqueles que são fiéis, falsificar, manipular o Evangelho, a palavra de Deus, para favorecer as suas posições. A grande maioria das heresias que a igreja combateu foram sempre baseadas em falsas interpretações das Sagradas Escrituras. Pessoas que aceitaram uma meia-verdade, pessoas que pegaram um meio ponto de vista e a partir dali utilizaram para basear a sua argumentação. Nós não podemos. A preocupação de João é com esses apóstatas que estavam deixando a igreja e tentando desviar a outros.
Essa também deve ser a nossa preocupação, meus irmãos. Que ninguém, nenhuma mensagem, nenhuma pessoa possa nos desviar da verdade, daquilo que nós recebemos. Versículo 24. Procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. O que é que nós ouvimos? O que é que ele quer dizer com isso? Que ouvistes desde o início. A catequese apostólica a respeito do mistério de Cristo. Que nós não deixemos que aquilo que nós ouvimos desde o início seja tirado de nós. Porque se em nós permanecer aquilo que nós ouvimos desde o início, a verdade do Evangelho, a verdade da doutrina da igreja, a verdade da fé, também permanecerá em nós, ou nós também permaneceremos no Filho e no Pai. E assim nós alcançaremos a promessa. Versículo 25, São João diz: esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 2 e 3. João 17, versículos 2 e 3. Veja qual é a promessa que Cristo faz. João 17, versículos 2 e 3. Veja qual é a promessa. Pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, aqui é Cristo falando com o Pai. E dizendo ao Pai que glorifique. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique. E que? Pelo poder que lhe deste, ou seja, o poder que o Pai deu ao Filho sobre toda a carne, ou seja, sobre todo homem, sobre toda pessoa, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Essa é a promessa de vida eterna, meus irmãos, para nós. Que nós conheçamos a Deus, Pai, o único Deus verdadeiro, e aquele que ele enviou, que é o próprio Jesus Cristo. E você já sabe, esse conhecer aqui na Bíblia quer dizer um relacionamento. Relacionar-se com este Cristo que Deus enviou ao mundo. Relacionar-se com esse Deus que é Pai. Que não é um Pai, mas que é o Pai. Guardemos a unção. Guardemos a verdade no nosso coração, para que nós nunca sejamos desencaminhados, para que nós nunca sejamos confundidos. E para a gente encerrar esse estudo de hoje, eu gostaria de ler o que a igreja nos diz no seu catecismo, nos parágrafos 91 a 93. Não vou ler tudo na íntegra, mas alguns pontos importantes você pode ler na íntegra aí na sua casa. Esta unção que nós recebemos de Deus pelo Espírito Santo, que nós recebemos quando somos batizados, que é o próprio Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus e habita em nós, que somos batizados em seu nome. Veja que unção é essa, que graça especial é essa. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade na sua totalidade. Ou seja, meus irmãos, essa unção que São João diz que nós recebemos, no versículo 20, vós, porém,
tendes recebido a unção. Esta unção é o Espírito Santo. E que unção do Espírito Santo é essa que nós recebemos? Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, por esta unção, por esta graça do Espírito Santo, nós somos instruídos na verdade e alertados contra os falsos ensinamentos, como nos diz o Catecismo da Igreja. Receberam a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade na sua totalidade. Todos nós participamos da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Porém, nós que recebemos do Espírito Santo, os dons de sabedoria, de inteligência, de ciência, conhecimento, compreensão, nós precisamos guardar essa unção, como nos diz o parágrafo 93 do Catecismo. Por esse senso de fé, da fé, excitado e sustentado pelo Espírito da verdade, João 16, 13, Evangelho de João 16, 13, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra mais profundamente. O que é que isso quer dizer para nós? É que guardar a unção é estar ligado à igreja. Porque estar ligado à igreja é estar ligado a Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. E quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo, quando nós estamos ligados à Santa Igreja, esta graça é sempre viva em nós. É sempre espírito e vida. O Espírito Santo é a alma da nossa alma. Então, quando nós estamos ligados à igreja, ligados ao sagrado magistério da igreja, nós aderimos indefectivelmente à fé, ou seja, a fé sem defeito, a fé sem confusão, sem desvio, sem desencaminhamento. Que fé? A fé que foi uma vez e para sempre transmitida aos santos. E assim nós penetramos mais profundamente nesta fé. E que fé, que fé e que mensagem é essa que nós aderimos e que nós penetramos mais profundamente? É a mensagem do Evangelho. É o Verbo. É o Logos. É o Verbo da vida. É a mensagem de Deus revelada em Jesus Cristo, concretizada em Jesus Cristo, que repassou, que transferiu para os seus apóstolos. E estes transferiram, não vou dizer transferiram, mas anunciaram primeira e integralmente. E essa mensagem chegou até nós nesses 2000 anos de história, porque ela foi guardada e ela foi desvelada pela igreja. A mensagem de Cristo não passou pelo telefone sem fio. A mensagem de Cristo não se atualiza, a verdade não se atualiza mais, a verdade já foi completamente revelada. E a igreja vai, ao longo desses 2000 anos, desvelando
esta verdade e interpretando essa verdade e nos dizendo o caminho a seguir. Por isso nós não podemos nos deixar levar por qualquer palavra. Não podemos nos deixar levar por qualquer pessoa. Não podemos nos deixar levar por qualquer ensinamento. Senão nós corremos o risco de não mais caminhar na luz, mas passar a caminhar nas trevas, confundidos pelos agentes do anticristo. Bem, é isso. Acho que para o nosso estudo de hoje, nós podemos trazer já para a nossa vida tantas coisas e nós podemos rezar agora pedindo a Deus, ao Espírito Santo, a graça. Sozinhos nós não conseguimos. Pelas nossas forças, nós podemos ser facilmente derrotados por conta das nossas debilidades. Mas na força do Espírito Santo, Ele vai nos revelando a verdade. Ele vai encaminhando os nossos passos. Por isso vamos rezar, pedindo a Deus essa graça, de que o Senhor encaminhe os nossos passos, que a Sua palavra dirija o nosso caminhar. É nesse sentido que o salmista diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O ensinamento do Senhor é perfeito, é alegria ao coração. Os teus mandamentos, Senhor, são mais doces do que os favos de mel. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a guardar esta unção. Multiplica, fortifica em nós os teus dons, os dons do teu Espírito Santo, a tua força, para que nós não sejamos confundidos, Senhor, mas que nós possamos ser fiéis até o fim, caminhando na luz, caminhando na verdade. Guarda-nos, Senhor, da língua mentirosa, guarda-nos, Senhor, de toda confusão de fé. Guarda-nos, Senhor, guarda os nossos ouvidos de toda voz do anticristo ou dos anticristos que estão pelo mundo. Guarda-nos, Senhor, de toda discórdia e divisão dentro da tua igreja. Nós queremos nos guardarmos do anticristo, dos anticristos que estão nesse mundo. Fortifica a nossa fé, Senhor. Fortifica o nosso coração, para que no momento da grande tribulação, das tribulações da nossa vida, para que nos momentos mais difíceis nós nos lembremos daquilo que o próprio apóstolo escreveu. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Dai-nos, Senhor, a têmpera dos mártires, a determinada determinação dos santos, para que nós não desviemos nem para a esquerda e nem para a direita do caminho que o Senhor preparou para nós, do caminho que a tua palavra nos indica, do caminho que a tua igreja nos indica. Fortalece-nos, Senhor, fortifica-nos na tua graça, para que nós possamos chegar à grande tribulação ou chegar ao fim dos nossos dias nesse mundo, caminhando na luz. Que assim seja. Amém. Quero agradecer a você que participou desse estudo de hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos. E mais uma vez reforço o convite inicial. Você aprendeu alguma coisa nesse estudo? Foi interessante? Foi proveitoso para você? Compartilha com 2 ou 3 pessoas. Compartilhe com seus amigos da paróquia, do movimento que você faz parte, da sua comunidade, da sua família, do seu grupo, para que nós cheguemos a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal,
ative as notificações, entre no nosso grupo do WhatsApp para você não perder nenhuma informação e também para que você possa ali tirar as suas dúvidas, fazer a sua partilha. E acima de tudo, reze por nós, reze por esse projeto, reze para que Deus também nos dê forças, para que nós continuemos nos doando, nos desdobrando para que esse projeto aconteça e alcance ainda mais pessoas e alcance ainda mais corações para Deus, através do esclarecimento da sua santa palavra. Posso contar com a sua ajuda? Espero que sim. Deus abençoe você. Um excelente resto de semana. Fim de semana abençoado também para você e para sua família. E nós nos encontraremos na próxima terça-feira, às 8 da manhã, aqui no YouTube e também no nosso Instagram. Todas as informações, o link para entrar no grupo do WhatsApp, estão na descrição desse vídeo. Então, não perca tempo. Entre já no nosso grupo e faça parte desse estudo orante da Palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.